Fala galera, estamos voltando aí para mais uma aula de Direito Administrativo, dando continuidade ao tópico de atos administrativos, perfeito? Vamos lá, segue comigo aí. Ainda dentro da classificação, ato perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. É bem simples, galera. Ato administrativo perfeito é aquele que completou o seu ciclo de formação. Beleza? Aqui, ó, ciclo de formação. Vamos lá. Ato perfeito é aquele que completou todo o ciclo de formação, superando todas as fases necessárias para a sua produção. A perfeição do ato refere-se ao processo de elaboração, ao passo que a validade refere-se à conformidade com a lei. Vamos lá. Então, olha só, ele cumpriu o processo de formação, todos aqueles elementos necessários à sua formação, ele é perfeito. Todos os elementos do ato estão de acordo com a lei, ele é válido, beleza? Então, não confunda validade com perfeição, ok? Perfeição é o ciclo de formação, tá? Sendo assim, caso o ato administrativo ele já tenha sido escrito, motivado, assinado e publicado no Diário Oficial, por exemplo, ele pode ser considerado perfeito, pois ele cumpriu o seu ciclo, ele cumpriu as etapas necessárias para a sua formação. Beleza? Etapas, eu estou falando em perfeição. Ciclo, perfeição. Cuidado que se eu falar elementos, de acordo com a lei ou não, aí é validade. Só não dá esse mole, tá bom? Entretanto, apesar de ser perfeito, esse ato ele pode ser inválido? Pode, porque ele foi escrito, motivado, assinado, publicado no Diário Oficial, porém, por uma autoridade que não é competente, ou seja, ele é inválido, ele tem um vício. Beleza? Vamos lá. O ato pode ser inválido, pois apesar de ter concluído etapas para sua edição, ele violou o texto legal. Então é um ato inválido. Estamos juntos? Lógico, né? Até que seja declarada a sua invalidade, né? a sua invalidez, até que seja notado aquele vício, ele vai produzir os seus efeitos normalmente, por conta da presunção de legalidade. Tá? Em contrapartida, o ato imperfeito, que ainda não ultrapassou todas as suas fases de produção, é aquele que, portanto, não pode produzir efeitos. Trata-se de um ato administrativo incompleto, que ainda necessita superar algumas formalidades para que possa produzir os seus efeitos. Beleza? Então, ato perfeito cumpriu o ciclo de formação. Ato imperfeito não cumpriu o ciclo de formação. O ato perfeito já está apto a produzir, efeitos. Beleza? E ele pode ser válido ou inválido. Agora, o ato administrativo imperfeito, ele não pode produzir efeito porque ele não cumpriu todo o seu ciclo de formação. Beleza? Tranquilidade nisso. Ato administrativo pendente é aquele que vai depender de termo ou condição futura, que nós já vimos lá atrás, mas agora a gente coloca a classificação dele aqui. Tá? É aquele que, embora perfeito, pois já cumpriu todas as etapas para a sua edição, ou seja, cumpriu o seu ciclo de formação, ele não pode produzir os seus efeitos. Por quê? Ele tá aguardando a ocorrência de um evento futuro e certo, que nesse caso é o termo, falou termo, evento futuro e certo, ou então aguardando alguma condição, que é um evento futuro e incerto. Beleza? É válido destacar que todo ato pendente, ele é perfeito, pois ele já encerrou seu ciclo de produção. Beleza? Então, se ele é pendente, obviamente ele é perfeito. Beleza? Contudo, não é correto afirmar que todo ato perfeito, ele é pendente, pois às vezes o ato já cumpriu o seu ciclo de formação e não está aguardando qualquer termo ou condição. Então, vamos lá. Ato pendente, ele depende de termo ou condição. Termo, evento futuro e certo. Condição, evento futuro e incerto. Beleza? Então esse é o ato pendente. Para ser pendente, obrigatoriamente ele tem que ter sido perfeito, porque ele já cumpriu o ciclo de formação. Beleza? Estamos juntos? Agora, todo ato perfeito é pendente? Não. Mas todo ato pendente ele é perfeito. A recíproca não é verdadeira nesse caso. Tomem cuidado, tá bom? Ato consumado ou exaurido. Simples. É aquele que já produziu absolutamente todos os efeitos que estavam aptos a produzir. Exemplo, você quer fazer uma festa junina na sua rua. Você foi lá, pediu uma autorização à administração pública para poder fechar a sua rua. Beleza? Na sexta-feira, você fechou a sua rua, teve a festividade na sexta-feira, sábado, a rua estava aberta. Beleza. Aí chega na segunda-feira, o prefeito quer revogar aquele ato. Tem como ele revogar? Não. Por quê?
quê? Porque ele já produziu todos os atos, todos os efeitos que estavam aptos a produzir. Ou seja, ele é um ato consumado. Beleza? Ó, é aquele que já produziu todos os seus efeitos, tornando-se definitivo e imodificável, seja em âmbito judicial ou perante a própria administração pública. Exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui agora, tá? Ó, temos outro exemplo aqui, ó. É o mesmo exemplo que eu dei, autorização para fechamento de uma rua, concedida pela administração municipal para a realização de uma festa junina, no dia 22 de junho. Nesse caso, dia 23, não poderá fazer mais nada. Por quê? Tem como revogar essa autorização? Não, porque já fechou, já teve a festividade. Beleza? Olha só, ficou tranquilo para você? Show de bola? Vamos embora. Agora a gente aprofunda aí, ó. Espécies de atos administrativos, tá? Gente, esse agora eu passei porque é muita decoreba, tá? É só você ler o que está no material, não tenho o que explicar disso. Vamos lá. Espécies de atos administrativos. Atos normativos. Agora a gente vai falar do ato normativo, do ato ordinatório, do ato negocial, do ato enunciativo e do ato punitivo, que é o que a gente brinca, né? Faz o recurso mnemônico NONEP, né? N-O-N-E-P. Normativo, ordinatório, N de negocial, E de enunciativo e P de punitivo. Vamos falar um por um. Os atos normativos, o nome já diz tudo para você, aquele que traz uma normatização, um regramento. São aqueles editados com o objetivo de facilitar a fiel execução das leis. Galera, o que a gente usa para dar fiel execução das leis? Exemplo, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O quê? Um decreto. Beleza? Possuindo comandos gerais e abstratos, tais como decretos regulamentares, instruções normativas, os regimentos internos, dentre outros. Apesar de possuírem comandos gerais e abstratos, assim como acontece com as leis, os atos normativos eles não podem inovar na ordem jurídica. Eu quero que você bote aqui, ó. Não podem, sublinha, não podem inovar na ordem jurídica. Deixe claro isso. Não pode inovar na ordem jurídica. Eu estou falando do artigo 84, inciso 4, tá? Possuindo como limite o texto da lei que a regulamenta. Por quê? O ato normativo ele só serve para explicar a lei e mais nada. Eu tenho o decreto regulamentar, mas eu também tenho instruções normativas, regimentos internos, tá? Agora, o que eu quero que você preste atenção? Cuidado, a exceção está no artigo 84, inciso 6º, a linha A e a linha B da Constituição Federal de 88. Essa exceção é quando eu tenho... A exceção é quando eu estou falando a respeito do quê? Do decreto autônomo. Vou até escrever aqui. É o famoso decreto autônomo. Tá? Artigo 84 diz, compete privativamente ao presidente da República. O inciso 6º ele diz, dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar em aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. E a linha B, extinção de função ou cargos públicos quando vago. Essas duas possibilidades, elas são feitas através de decreto. E a doutrina entende que ela traz uma novidade jurídica, por isso que é chamado de decreto autônomo, perfeito? Então só entende essa exceção aqui para você não ficar perdido, tá? Atos ordinatórios. Cuidado, tá? Porque você vai ver questão de prova falando atos ordinários. Cuidado. Atos ordinatórios. Os atos ordinatórios, eles decorrem do poder hierárquico. Você lembra que eu falei para vocês? Lá atrás, quando a gente estudou poderes, que eu falei para você, dependendo da ordem que você esteja estudando, você ainda vai ver isso, né? Mas, quando a gente trabalhou poderes aqui, a gente trabalhou o poder hierárquico. É aquele que vai produzir, emanar atos, decisões, ordens, manifestações, dentro do âmbito interno da administração pública. Ele não afeta os administrados, beleza? Então, os atos ordinatórios, eles decorrem aqui, ó, do poder hierárquico e têm o objetivo de disciplinar o funcionamento da administração, ou seja, organizar a administração pública, orientando os agentes públicos subordinados no exercício das funções que desempenham.
Os atos ordinatórios, eles restringem-se ao interior da administração e somente alcançam os servidores que estão subordinados à chefia que o expediu. Perfeito? Ou seja, o que você tem que lembrar? Falou em ato ordinatório, ele só vai ter efeito no âmbito interno da administração pública. Não atinge os administrados. Beleza? Tem exemplo para me dar, Geraldo? Tenho. Eu tenho o quê? Ordens de serviço, que são as determinações especiais dirigidas aos responsáveis por obras ou serviços públicos contendo imposições de caráter administrativo ou especificações técnicas sobre o modo e a forma de sua realização. Eu tenho as instruções, que são ordens escritas e gerais. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.